Então, para ilustrar um pouco melhor isso que eu estou falando, eu estava aqui procurando um videozinho, né? E já que a gente não está aqui com o equipamento, né, na nossa frente, eu vou usar um vídeo aqui para falar um pouquinho, então, do espectrofotômetro, para não ficar só na parte muito teórica. E aí, na semana que vem, então, eu vou propor para vocês, né, um experimentozinho para a gente fazer alguma coisa em relação a esse conceito da absorção, tá bom? Eu estava aqui, né, na parte teórica, deixa eu compartilhar aqui, falando que a nossa radiação vai ser incidida na amostra, e uma parte dessa radiação, ela vai, então, sofrer absorção. Pela característica da amostra, pela quantidade que tiver do nosso analito, a gente vai ter, então, essa medida proporcional para poder tirar a nossa conclusão, né, para ter a nossa análise da amostra. Então, a radiação incidente vai ser absorvida, a gente vai medir a radiação que foi transmitida, que é o resultado do que atravessou essa amostra, e vai ficar dessa forma. Então, a relação entre as radiações incidida e a que foi possível de ser medida vai ser igual à transmitância. E o inverso, aqui o logaritmo inverso da transmitância, vai ser a absorvância. Quanto maior a concentração de ferro, maior a absorvância vai ter nessa amostra, e é assim que a gente vai ter os padrões para calibrar o equipamento e depois para fazer a própria leitura. A gente fixa por onde a radiação vai passar, utilizando uma cubeta, então um recipiente de vidro, para conter essa nossa amostra, e aí a radiação vai ter um caminho específico, esse caminho é chamado de caminho óptico, que é essa largura aqui, B. Em geral, as cubetinhas são de 1 centímetro, e isso deve ser bem controlado, porque se variar essa distância, também vai variar a própria absorvância, mas a gente só quer que ela varie em função da concentração, tá bom? Daí, tudo que tem na solução também pode sofrer alguma interação com a radiação. Então, a gente vai ter que descontar o que é o solvente, outras substâncias, né, presentes, podem interferir. Então, a gente zera o equipamento para desconsiderar outras absorvâncias de outras espécies, e aí faz, então, essa curva de calibração para medir a proporção do quanto aumenta na concentração e o quanto isso influencia no sinal, e aí lê a nossa amostra desconhecida, tá bom? Então, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, né, isso na forma aqui de um videozinho. Então, tá aqui. Eu vou tirar o som, porque eu vou preferir falar. Mas depois, se vocês quiserem assistir esse vídeo, é claro, né, com som, tudo bem. Eu vou aproveitar só a parte mesmo do equipamento. Então, ó, essa é uma cubetinha. Então, é aqui que a gente vai colocar a nossa amostra. Aqui a gente tem um cuidado. Então, essa cubeta, ela tem 2 lados, que são opacos, e 2 lados que são brilhantes. A gente segura pelo lado opaco, que está aqui do ladinho. Eu vou parar um pouquinho só para poder falar um pouco mais, né? Então, a gente segura aqui pelo lado opaco.
e a radiação vai passar aqui pelo lado que é brilhante, totalmente transparente. Então, esse lado aqui, ele tem que estar totalmente limpo. Até a gordura do dedo não pode interferir. Então, por isso que, em geral, a gente limpa essa cubeta, né? Na hora de fazer a leitura com papel bem macio, que também não pode riscar. Essa cubeta, ela poderia ser de vidro, de quartzo ou de acrílico. Só que para alguns comprimentos de onda, não servem outros materiais, além do próprio quartzo, porque senão a cubeta vai interferir e também vai absorver radiação, tá? Aqui vocês estão vendo uma caixinha, né, com essas cubetas, mas é assim, para reduzir o erro, quando eu começo uma leitura com uma cubeta dessa, então eu só uso ela, troco as soluções. Então, se eu tenho uma curva de calibração, eu vou fazendo todos os pontos com a mesma cubeta, porque assim vai ter uma variável a menos. Se eu trocar, se ela tiver uma pequena diferença de uma para outra, já é mais uma variável presente, tá bom? Então, coloco a quantidade de amostra, não precisa ser até em cima, tem que ser suficiente para que, por onde a radiação vai passar, vai encontrar a amostra. Aí eu limpo aqui, para que não tenha gordura, que não tenha nenhum tipo de interferência, por onde a radiação tem que passar. E ainda devo observar bem se não tem bolhas, porque se tiver uma bolha de ar aqui dentro, também vai interferir na absorção da luz. Um sinal, né, que a gente vai querer medir. Uma outra situação é que não pode ter nenhum tipo de sólido, então essas soluções, né, para serem analisadas aqui no espectrofotômetro, elas têm que ser bem solúveis de fato. Então, o sólido, né, o sal, a espécie, bem dissolvida naquele solvente que está sendo empregado, ok? A gente já viu, quanto maior a cor, mais essa radiação vai ser barrada, né? Então, a gente vai calibrar primeiro com concentrações conhecidas, e aí a amostra desconhecida ele vai conseguir analisar e dizer quanto tem. Bom, deixa eu colocar aqui, então, essa cubeta colocada dentro do equipamento, então vou aproveitar aqui, para mostrar. Aqui tem uma janelinha, por quê? Aqui dentro do equipamento tem uma lâmpada para produzir essa radiação que eu quero. Essa lâmpada emite radiação em comprimentos de onda da faixa, tanto do visível, daí eu tenho uma outra lâmpada que é para a faixa do ultravioleta. Esse equipamento que é o espectrofotômetro, ele trabalha com essas duas regiões, então ele tem duas lâmpadas. Na hora de fazer a leitura de uma solução que é colorida, como essa que ele colocou aqui, como a nossa do ferro, né? Eu trabalho com a lâmpada da região do visível, que emite radiação mais ou menos de 400 até 700 nanômetros. Essa radiação, a hora que eu vou fechar essa portinha aqui, ela vai atravessar a amostra, e aí a gente tem um sistema óptico para medir o quanto dessa radiação chegou até o detector. O que não chegou é porque foi absorvido, tá bom? Então, aqui ele colocou, aí ele está falando justamente, né, da radiação, que vai atravessar ali a nossa amostra e que vai ser lida. Então, ele vai fechar essa portinha, não pode ter radiações externas que poderiam interferir. Esse equipamento que ele está mostrando aí é um equipamento relativamente simples, né? Então, ele tem um visor aí. Ele está tentando mostrar, né, a radiação que está lá no equipamento, ó.
Conforme a gente escolhe o comprimento de onda, essa radiação vai se apresentar com uma cor diferente, porque na região do visível, cada cor é um comprimento de onda diferente. Tá? Então, ele está mostrando que ela tem esse lado fosco, esse lado liso, colocou a amostra. O lado liso, né, transparente, vai ficar na direção do feixe. E quanto maior a concentração, maior a absorvância. É necessário, então, fazer um branco para que a própria solução não interfira na leitura. Então, todos os solventes que eu usar, todas as outras substâncias que não forem, no nosso caso, né, seria o ferro. Eu não coloco ferro, mas coloco tudo o resto. E aí eu zero o equipamento. Então, peço para o equipamento tirar um branco. E agora eu posso ler a amostra. Então, aí ele está com uma outra solução. Cada cor vai ter um comprimento de onda, então eu devo trabalhar com os comprimentos de ondas de máxima absorção. Aí ele vai fazer um escaneamento da região do visível inteira, só para ver se o equipamento está realmente trabalhando bem. Geralmente é uma checagem, né, que a gente faz. E aqui é possível obter, então, o espectro de absorção na região do visível, tá? Então, para essa solução que ele usou para exemplificar, deixa ele colocar aqui de novo, ele vai tirar o espectro. Esse equipamento que ele está mostrando, ele tem 4 posições de leitura, né? Só para ir um pouquinho mais rápido. E tá aí o espectro. Então, o espectro é esse perfil gráfico, né, da absorvância na região completa aí do visível nesse caso, então de 400 até 700 nanômetros. Essa cor roxa que ele estava usando aqui tem dois comprimentos de onda de absorvância maior. Então, esse e esse. Aqui ele está comparando 4 concentrações diferentes. Menor concentração, aí aumentou, aumentou e aumentou. O perfil do espectro é coincidente para as 4 concentrações. E o ideal seria trabalhar para fazer as leituras nesse máximo, ou se tiver algum motivo aí para não usar esse máximo aqui, alguma interferência, alguma coisa, esse outro máximo. Trabalhar no máximo faz com que os nossos erros sejam menores, tá bom? Então, era isso que eu queria aproveitar e mostrar aqui para vocês. Então, voltando aqui, quando a radiação incide na cubeta, o que a gente tem que pensar é exatamente isso, que uma parte da radiação que está incidindo não vai atravessar. O detector vai medir a transmitância e aí ele consegue fazer pelo quanto absorveu. Tá bom?
Então, para a gente comparar amostras, eu preciso de uma fonte de energia e o detector. As fontes de energia são constituídas por lâmpadas. Então, eu tenho lâmpada incandescente de tungstênio e tenho lâmpada também de deutério, nesse tipo de equipamento. Cada equipamento aí que interage, né, uma radiação com a amostra, pode ter uma lâmpada diferente de acordo com o comprimento de onda e com a técnica que quer medir, tá? Existem outras lâmpadas, né? Então, tem lâmpada de hidrogênio, de mercúrio, mas as que mais se usa no espectrofotômetro são deutério e tungstênio. Também existem lâmpadas que são chamadas de cátodo oco, que são usadas para medir a absorvância também, só que em um outro tipo de equipamento, que é a absorção atômica. Então, na absorção atômica, a amostra não está em solução, como a gente viu lá na cubetinha. Na absorção atômica, a gente precisa transformar a amostra em um elemento volátil, e aí sim que a gente vai fazer a leitura do quanto da radiação ela consegue absorver, mas na forma atômica volátil. Aqui tem um pouquinho de explicação e também características de detectores que a gente pode usar. Na verdade, podem existir vários detectores, né, para medir essa quantidade de radiação. Um dos que a gente mais usa é o fotomultiplicador. Bom, o espectrofotômetro, então, vai fazer essa leitura da radiação UV visível. Em geral, ele é muito mais útil para análise quantitativa do que quali. As principais, né, os principais itens de um espectrofotômetro vão envolver justamente a lâmpada, a parte ótica, que tem um monocromador, que isola o comprimento de onda que eu quero, a cubetinha, né, onde a gente vai estar colocando a nossa amostra, a nossa substância em análise, e depois disso eu preciso, então, de um detector. Na parte ótica, nós temos aí rede de difração, que pode ter um equipamento mais barato, né, um prisma, também, para selecionar, então, o comprimento de onda. E eu posso, inclusive, trabalhar com arranjo de diodo, com uma grade de difração. Que aí vai ter também os diodos, né, que vão permitir fazer a leitura de todos os comprimentos de onda da região ao mesmo tempo, sem selecionar. Então, aqui tem um pouquinho de ilustração, né? Então, a fonte da radiação. Entrando no equipamento, aqui eu tenho uma fenda, aqui um prisma para selecionar o comprimento de onda que eu quero, e depois algumas seleções também, para garantir, então, a leitura. Aqui no equipamento mais antigo, né, que tinha o comando por aqui, e hoje, na verdade, essa parte aqui foi transferida, né, para o computador. Então, a gente tem softwares que fazem a calibração do equipamento, a leitura, que inclusive já traçam a curva de calibração, e que então são mais moderninhos, né? Existem também equipamentos que fazem a leitura da colorimetria, que são portáteis. Então, o pessoal da análise ambiental, o pessoal que cuida da qualidade de água, usa bastante esse tipo de equipamento, e inclusive pode se levar, né, no campo que a gente fala é fora do laboratório, para fazer, por exemplo, uma determinação da qualidade de água no ponto de abastecimento, ou no ponto ali de distribuição. Então, esse equipamento pode ir
para fora do laboratório e vai ter um resultado bem interessante, bem útil. Além disso, o espectrofotômetro pode ser usado para várias substâncias, para a gente fazer análise quantitativa. Tem vantagem de ser rápido, de ser barato, e a principal desvantagem é que ele não é seletivo. Então, esse equipamento, né, se eu tiver uma mistura na minha solução, eu não vou conseguir analisar todo mundo, né, da mistura ao mesmo tempo, porque o equipamento em si não faz separação, ok? Deixa eu ver só se tá tudo ok aqui. Deixa eu fechar esse daqui. Sim, coloquei para gravar, tá tudo certo. Então, o equipamento de espectrofotometria é bastante usado para fazer análise quantitativa, quando a gente quer uma técnica rápida, uma técnica mais barata, mas ele tem essa desvantagem de não ser seletivo. Então, pode ter interferências, a minha solução, se ela tiver algum contaminante, vai interferir no resultado final. Então, esse resultado acaba não sendo perfeito, tá bom? A calibração vai envolver padrões. Então, no caso aqui do ferro, são padrões que vão ter cores cada vez mais intensas, e aí o equipamento vai fazer essa leitura, e se a gente fizer a olho nu, a gente vai ter também a indicação de cores proporcional à própria concentração, só que feita pelo olho. E aí, acabou esse pedacinho aqui, mas eu queria mostrar um pouquinho mais de detalhes, um pouquinho mais de informação a respeito dessa técnica. Então, quando a gente fala de uma leitura baseada em absorção de luz, então tá aqui de novo um modelinho de uma lâmpada, tá aqui um queimador, que na verdade aqui a gente tem uma absorção atômica, então o espectro, só que gerado por absorção atômica e não molecular, que é o caso do UV visível. E aqui um equipamento de colorimetria portátil. Só para a gente, né, ter um pouquinho de visão. E aqui do ladinho, a gente tem, opa, deixa eu voltar um pouquinho. A gente tem toda a representação das cores que fazem parte da faixa do visível. Então, cada comprimento de onda que eu seleciono, na verdade, é característico de uma cor. Quando eu vejo aquele complexo colorido do ferro, né, numa concentração não tão alta, ele está aqui aparecendo como vermelho. Isso significa, então, castanho, vermelho, laranja. Isso significa que ele está absorvendo a cor complementar e está emitindo radiação nessa faixa, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho mais de detalhes. Então, os nossos métodos analíticos podem ser vários, e os espectrofotômetros, dentre eles, são muito importantes. Então, aqui vai ser a nossa análise, né, vai ser baseada em propriedades físicas e químicas que tem a ver com a absorção da luz, então são propriedades ópticas. E quando a gente fala da radiação e menciona a característica de comprimento de onda, é porque cada radiação a gente enxerga, né, assim, a gente representa como se fosse uma onda. Uma onda que vibra, quanto mais forte ela vibra, mais intensa a energia dela, e
Conforme maior esse comprimento de onda, que é a distância entre dois máximos aqui da onda, menor a energia, tá bom? Então, nós temos propriedades óticas de interação aí com a radiação diversas, que podem ser medidas. São várias técnicas que podem medir o espectro, e o espectrofotômetro é um dos equipamentos que podem ser empregados aí para fazer essas análises. Aqui nós temos outros comprimentos de onda, né, como eu tinha falado, o raio gama, raio X, tem um comprimento de onda pequeno, então a energia aqui é bem alta. E aqui, ao contrário, a onda de rádio tem um comprimento de onda maior, e a energia aqui é menor. Essa relação eu já tinha falado para vocês, né? E aqui, frequência, comprimento de onda e usos, alguns usos, né? De várias radiações. Tá bom? Então, só para reforçar o que a gente já viu, falando um pouquinho do espectrofotômetro, né? Ele pode ser tanto para leitura atômica quanto molecular. Molecular, a gente vai ter a nossa espécie em solução, e atômica seria o átomo livre no estado gasoso. São técnicas que, posteriormente, vocês vão ver com mais detalhes, tá? Só aqui destacando, né, algumas características para ficar um pouco melhor aqui no nosso experimento. Então, a gente poderia medir não só a absorção, mas a gente pode medir também a emissão atômica e molecular, pode medir também luminescência, né, que algumas moléculas vão ter essa característica, e ainda espalhamento. Então, abre uma família de outras técnicas analíticas que a gente também pode empregar para fazer a parte da espectroanalítica, tá bom? Então, a absorção é uma delas. Espalhamento, luminescência, emissão. Dentro da luminescência pode ser fluorescência, pode ser fosforescência. Aí a gente pode ter o Raman, a gente pode ter a turbidimetria, nefolometria. E aqui várias dessas técnicas, diferenças de comprimentos de onda, diferenças do que acontece na nossa molécula. A representação da absorção é essa aqui, ó. Então, a radiação que eu estou emitindo é absorvida, aí a gente vai ter uma transição eletrônica, o elétron vai para um nível de energia maior, e depois ele volta e vai emitir aquela mesma energia que ele absorveu. Aqui ainda é atômica, vai ser linha. Quando for molecular, vai ser uma banda. E aonde eu tiver a máxima absorção, vai ser o comprimento de onda de máxima absorção. Para fazer leitura, eu devo primeiro tirar o espectro e depois escolher, então, esse máximo de absorção para fazer a curva de calibração e depois para fazer a leitura da própria amostra, tá? Transição eletrônica, né? E aqui tem diferentes técnicas. Componentes básicos do nosso espectrofotômetro. Tem aqui a representação, lâmpada, tungstênio, no caso da região do visível. Aqui alguns espelhos, filtro, obturador, tudo para selecionar o comprimento de onda. Aí aqui a gente tem a célula. E aqui o detector para poder fazer a própria leitura. Quando a célula está com solvente, eu zero o equipamento, e quando está com a amostra, eu faço a leitura agora da diferença.
Um avanço dos espectrofotômetros é o equipamento de feixe duplo. Então, nessa mudança aqui, o que que acontece? Tungstênio ou deutério, então as duas lâmpadas que eu posso ter, e aí eu tenho espelhos aqui para dividir essa radiação e ela passar pela célula de referência e pela célula de amostra, para chegar até o detector aqui, que seria um fotomultiplicador. Mas é o mesmo, né, o mesmo princípio, só que eu tenho essa referência para melhorar a exatidão da minha leitura, ok? Bom, aí eu queria só mostrar para vocês a parte aqui da luz. Então, o espectro, na verdade, cada comprimento de onda vai ser característico de uma cor. O que a gente enxerga de cor, né, são misturas das cores primárias. Então, aqui, olha, quando todas as cores estão presentes, eu vou ter uma mistura de todas as cores, tá vendo? E a cor branca representa justamente essa mistura. Da cor branca, a gente consegue separar e ter todas as cores. Por isso que, quando a própria luz do sol bate lá nas gotículas d'água e ocorre a separação, o arco-íris mostra as cores primárias. Para a gente ter uma ideia de comprimento de onda, então, basicamente seria assim. Se eu estou enxergando ultravioleta, ou a cor, né, violeta, eu estou começando aqui, depois que acabou o ultravioleta, começo a ver o visível. 380, 420. Opa. A cor que está sendo absorvida é o amarelo, que é complementar ao violeta. Se começa já a ficar azul, é porque a cor absorvida é do amarelo ao laranja. No verde, seria já aqui absorvido o vermelho. Amarelo é o contrário, então se eu estou enxergando amarelo é porque está absorvendo violeta, e assim o complemento do que foi visto aqui em cima. Certo? Então, uma blusa azul significa que ela tem uma máxima absorção na região aqui do laranja. E ela está refletindo, né, o azul, então, que é o que eu estou observando a olho nu. E cada cor no seu comprimento de onda. O nosso complexo do ferro, ele é laranja. Então, eu estou enxergando laranja. Entre amarelo e laranja, né? Porque quanto mais diluído tiver, menor concentração de ferro, mais amarelinho vai estar. Então, aonde que eu devo fazer a leitura? Aqui, no 500 e alguma coisa, que é proporcional entre o amarelo e o laranja. Tá bom? Então, é assim que a gente determina o maior comprimento de onda também. Se eu não tiver o espectro, eu vou pela própria indicação da cor. Daí, saindo um pouquinho dessa parte do equipamento, mas usando todos esses conceitos, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Tem um artigo aqui da Química Nova, que foi de onde eu tirei essa parte visível a olho nu para a gente fazer o experimento, sem usar o equipamento. Então, tá aqui o roteiro descrito. Essa é a mesma figura, né, que tem lá na apostila. Por quê? Porque, já que tem cor, eu não preciso necessariamente ter o equipamento para dizer para mim qual que é a maior absorção. Eu consigo enxergar, a maior absorção está aqui é menor, vai diminuindo, e assim por diante.
E eu consigo comparar uma amostra desconhecida com esse padrão de cores aqui, e saber mais ou menos qual que é a concentração dela. Então, a partir desse experimento que foi feito, que foi colocado aí na Química Nova, a gente consegue também, né, fazer essa análise do ferro em água sem ter um equipamento. O detalhe é que, é claro, né, o nosso olho não vai conseguir ser tão preciso quanto o equipamento. Então, aqui a gente vai ter só uma diferença mais grosseira, né, que o nosso olho vai conseguir medir. Mas se eu tiver uma curva de calibração feita com essas cores, a gente consegue, pelo menos, mais ou menos, né, saber qual é a concentração de uma amostra desconhecida. Dá para comparar quantidade de ferro na água do bebedouro, na água da torneira, usando esse tipo de experimento aqui, tá bom? Então, aqui tem um exemplo, né? Tem uma escala de padrões com concentrações conhecidas que apresentaram essas cores, e aí foi aqui feita uma análise de uma água pela comparação visual. Eu consigo dizer que essa análise aqui, essa amostra, ela tem uma concentração entre o T4 e o T3. Então, como eu sei qual que é a concentração aqui, eu consigo localizar a minha amostra, né, na faixa aqui de concentração, certo? Então, olhando, né, como foram preparadas as soluções, T4 e T5. A amostra deve ter concentração intermediária. Ok? Tem interferências, né, para essa reação. Então, tem alguns elementos químicos que também podem interferir nessa cor. Por exemplo, o cobre, que vai formar um complexo escuro. Então, se tiver cobre nessa água, vai causar um erro, né, por causa da cor, que a gente vai enxergar aí do complexo. E íons oxalato também podem servir de interferentes. Por quê? Porque íon oxalato também pode reagir com ferro, e aí a gente vai ter aqui a formação de um outro complexo que não está relacionado com o tiocianato, e que vai, portanto, interferir. Então, aqui vai ser o oxalato de ferro, né? E íons oxalato, então, tem que estar ausentes para não interferir, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês, né, esses materiais que eu mostrei, esse artigo que fala um pouquinho da determinação visual. Vou compartilhar essa apresentação com as cores e aquela mais básica, né, sobre a colorimetria em si, sobre a absorção da luz. Aqui, só para terminar, está falando um pouquinho da separação das cores, né, da própria luz branca, quando a gente tem aí a água, ou outras partículas, né, que fazem, inclusive, o céu ficar vermelho, né, em algumas situações. E aí tem um pouquinho em relação às faixas de leitura. Então, a leitura aqui do espectrofotômetro na região completa, que seria desde a região do ultravioleta e até terminal visível, cobriria mais ou menos de 190 a 750 nanômetros. Essa faixa aqui, ela está bem ampla, mas aqui, na verdade, em 780,
a gente já está começando o infravermelho. E abaixo de 190 é muito difícil conseguir fazer a leitura, porque a gente tem muitas interferências. Tem aqui a explicação de cada item do equipamento. Tem aqui algumas outras lâmpadas também. Então, aqui uma lâmpada de vapor de mercúrio, xenônio, que podem ser empregadas no UV, e a lâmpada de deutério, que é a mais conhecida para a região do UV. E aqui do visível, a radiação da lâmpada de tungstênio, e aqui, então, as lâmpadas, né, para a gente ter uma ideia aqui, diferentes comprimentos de onda. A luz negra poderia ser usada aí, mas ela tem uma faixa bem estreita, então, se eu usar a luz negra para emitir radiação, eu vou conseguir fazer a análise do quanto a matéria interage com essa região apenas. Então, aqui está na ordem de 366 nanômetros, a região onde tem maior incidência de radiação aí, numa luz negra. Isso pode causar fluorescência nos materiais, né? Então, tem algumas aplicações analíticas interessantes. O equipamento ele poderia ter filtro para selecionar os comprimentos de onda, ou, né, então, cada filtro desse vai barrar uma radiação específica e vai permitir que a outra apareça. Ou a gente vai ter a seleção, então, do comprimento de onda usando um arranjo de diodos, que seria com uma grade de difração, ou com monocromador, ou um prisma. Então, esse daqui seria uma grade de difração, a radiação bate, eu inclino essa grade aqui para selecionar o comprimento de onda que eu quero. Ou então, aqui a radiação bate no prisma e também separa, e eu posso, então, selecionar aquele comprimento de onda que eu quero para fazer a análise. Ok? Então, tá aqui, né, também uma representação de como essa grade pode funcionar. Se ela tá aqui em um ângulo específico, a radiação vem, bate. Conforme essa grade muda, ó, então aqui, a seleção da radiação na fenda, que vai atingir o próprio detector, vai ser outro, ó. Então, mudou a grade, mudou, 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 mudou. Então, é assim que a gente faz a seleção do comprimento de onda. A hora que a gente altera, né, de 580 para, por exemplo, 430, então, que vai ter um ângulo diferente aqui nessa grade, e, portanto, a seleção de um comprimento de onda diferente. Na região do visível, cada comprimento de onda vai ser proporcional a uma cor, ok? Eu falei bastante, né, sobre várias coisas. Deixa eu voltar aqui. Nossa, muita gente me abandonou, né? Sexta-feira, já tá tarde. Alguma pergunta, pessoal? Então, a gente está falando de uma análise de ferro em água. Para analisar esse ferro em água, a proposta é fazer um complexo colorido, usando aquela reação com o tiocianato, que gera um complexo vermelho, que vai poder ser até vermelho sangue se tiver bastante concentração, né? Então, o deslocamento do equilíbrio para o lado aí do complexo formado. E para fazer a leitura, então, desse complexo colorido, a gente pode usar o espectrofotômetro, tem toda essa teoria aí, né, todas essas questões. E a gente também pode fazer visualmente uma escala de padrões coloridos
para encontrar a concentração da amostra desconhecida. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo é passar um pouquinho de informações para vocês, para que a gente possa aí simular também, né, uma análise aí de ferro, e para que a gente possa, então, fazer depois o tratamento desse experimento. A hora que a gente olha aqui a lista de exercício, então, só para adiantar um pouquinho, né, o que a gente tem, deixa eu fechar aqui, de exercício para essa análise, então, tem aqui o 42, por exemplo, ó, ele vai ter aqui, ó, as concentrações dos padrões, as respectivas absorvâncias que foram lidas para esses padrões. Daí foi também analisada a amostra e deu essa absorvância pelo equipamento. Eu quero saber qual que é a concentração da amostra desconhecida. Então, os exercícios da determinação de ferro que tem na apostila são basicamente desse tipo, ou então aqui um pouquinho teórico, ó. Quais as principais semelhanças e diferenças entre espectrofotometria e colorimetria? Como que eu poderia fazer análise de ferro em um bebedouro usando colorimetria visual, né? E esses, então, com curva de calibração. Então, aqui, o que a gente precisa é fazer um gráfico que relacione as concentrações com a absorvância. Daí, eu vou obter uma equação de reta, aonde y é igual a x mais b. E aí, com essa equação de reta, sabendo quanto deu de y para a amostra, porque o equipamento leu, deu esse resultado. Daí, eu acho x, que é a concentração que está faltando. Ok? Certo? Eu vou terminar a aula bem cedo hoje, tá? Porque eu já falei praticamente tudo que eu queria a respeito desse experimento também. E vou deixar, então, para propor o experimento na semana que vem, imaginando que ainda vocês vão me apresentar o experimento anterior na semana que vem também. E aí a gente faz isso aqui. Então, por hoje, né, eu vou parar por aqui falando da técnica, falando um pouquinho aqui do objetivo, né, desse tipo de análise. Vou disponibilizar esse material, vou colocar lá no portal para que vocês indiquem para mim a questão do APS, os grupos, e o que vocês já viram, né, para começar o trabalho. E aí, na semana que vem, então, a gente continua. Tá bom? Não vou fazer exercícios hoje também, porque senão vai ficar muita coisa, muito conteúdo. Ok? Então, tá tranquilo, que o Denis falou que tá tranquilo, a Pamela também falou que não tem perguntas. Ednilson, alguma pergunta? Tá tudo ok? Então, tá bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Bom resto de sexta-feira, bom final de semana. Vou colocar, então, para que vocês possam colocar aí para mim as informações do APS. O APS é importante, né? Porque ele representa a nota em todas as disciplinas. Então, eu espero que vocês preparem aí um bom trabalho. E aí, de semana que vem, eu vou querer conversar um pouco mais também sobre o APS. Ok? Então, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Abraços. Tchau.